Tem muita gente preocupada em o Brasil quebrar e virarmos a Argentina com uma inflação descontrolada e me perguntam bastante se isso é possível. Historicamente, sim, nós já tivemos uma inflação muito semelhante à da Argentina. A gente já viveu essa situação lá nos anos 80 e aí a gente fez por onde uma reformulação da nossa economia para que a gente saísse daquela situação, daquele buraco. Trocamos de moeda, isso já tinha sido feito algumas vezes, mas foi uma mudança muito radical, com o RV ali como moeda de transição. E todo esse histórico do Brasil faz com que a probabilidade da gente atingir altas inflações, de inflação diária, de muita gente não saber o preço das coisas, muito remota. Impossível eu jamais vou dizer, mas que de fato é muito remota é. Por que é muito remoto? Primeiro, o nosso histórico não vai permitir. A nossa forma de política econômica e monetária, hoje, quando eu digo hoje, é desde a implementação do real, ela vem sendo trabalhada para que isso não aconteça. Mesmo que em outros períodos, esse não é o primeiro período após a implementação do Plano Real que nós temos inflação de 10% ao ano, de 12% ao ano. A gente já viveu essa realidade, porque o Brasil tem ali uma deficiência, isso é real, a gente tem uma deficiência produtiva interna, principalmente de produtos mais industrializados, e até mesmo para o que a gente produz industrializado, muitas vezes a matéria-prima que precisa de alta tecnologia é importada, e a gente tem ali uma economia muito atrelada ao mercado externo, né? A economia brasileira, apesar de ser uma economia aberta, você consegue ter ali relação com diversos países, ela ainda é muito fechada, ela ainda é muito restrita. E isso encarece a nossa produção. Sem falar que a nossa produção é pequena, né? Nós não somos autossuficientes, nós estamos muito longe de ser um país autossuficiente. E isso faz com que a gente sofra impactos externos, né? Principalmente de países como a China, Estados Unidos, países da Europa. Então, qualquer oscilação econômica externa, né, qualquer crise externa também impacta aqui. E hoje a gente vive uma situação de crise interna, tá? A gente já vem anos e anos de uma crise política que influencia diretamente dentro da nossa crise econômica. A gente já não tem um momento econômico favorável ao brasileiro, já tem algum tempo. Obviamente que isso faz parte do ciclo econômico que existe. A economia ela é cíclica, então ela passa por momentos de altas e baixas. Claro que a gente vem passando um pouco, a gente tem tido, né, um pouco de dificuldade para subir efetivamente a nossa economia, por conta agora, principalmente por conta de pandemia, relações internacionais, guerra. Então tem várias questões ali que levam-se em consideração. Então a nossa probabilidade efetiva de chegar dentro da economia argentina, chegar ali mais uma vez com uma hiperinflação, inflação diária, é de fato remota, tá? Não é um cenário vislumbrado por nenhum economista, por mais pessimista que ele seja, né? A gente tem ali as análises, a economia ela é feita de análise, a gente continua sendo um país muito forte. Eu sempre digo que o Brasil é um país extremamente rico, porque senão, se o Brasil não fosse rico, a gente jamais teria chegado onde a gente chegou, porque desde o descobrimento, né, nós somos um país explorado, né? A população ela é explorada, a forma de colonização do Brasil, nosso histórico, né, é um histórico de pouco desenvolvimento. A gente não foi crescido, a gente não cresceu, né, como país,
para se tornar um país de alta tecnologia, de alto desenvolvimento. E isso vem se arrastando, se perdurando por todos esses séculos. E existe sim a possibilidade da gente reverter, mas obviamente que existe a cultura, existe a forma como se governa o país, tudo isso impacta. E é um processo que dá passo para frente, passo para trás, porque é um processo que a gente precisa aprender. Não foi nos ensinado a crescer, diferentemente de outros países que foram colonizados para o desenvolvimento. A gente foi colonizado para ser explorado e por isso muitas vezes a gente não consegue ter o crescimento econômico desejado. Não significa que isso não vá mudar em momento nenhum. Claro que sempre se fala, o Brasil é o país do futuro, porque nós temos a capacidade, nós temos os recursos para que isso um dia aconteça. Não sei quando vai acontecer, não sei se eu vou ver, mas que existe essa possibilidade. Analisando a riqueza do país, sim. Então, quando você pergunta assim, se a gente vai efetivamente entrar num declínio, num buraco, a gente está vivendo agora num momento de eleição que vai escolher presidente, se é A, se é B, se é C, não sei, nada efetivamente impacta a nossa capacidade produtiva. Obviamente que você vai analisar o que cada um dos candidatos está propondo, você tem que analisar. A gente vive num país em que efetivamente a grande maioria não conhece as propostas, não entendem as propostas do governo e isso deve ser levado em consideração, tá? Mas independente de seja A, B, C, quem quer que assuma o país, a nossa probabilidade de quebrar efetivamente, de virar uma Argentina, de virar uma ditadura Venezuela é muito remota. Eu não digo impossível porque a gente não pode dizer o impossível, mas realmente é muito remota. Eu não tenho esse medo, efetivamente. Eu acredito que propostas voltadas para desenvolvimento tecnológico sempre vão trazer o desenvolvimento para o país. Propostas para trazer emprego e renda, tudo isso vai trazer o desenvolvimento do país. Então você tem que analisar essas informações na hora de decidir, mas que de fato quem quer que ganhe não vai transformar o Brasil, nem em Argentina, nem em Colômbia, nem em outro país nenhum. Nós vamos continuar sendo o Brasil. E a probabilidade é muito pequena de voltarmos, né, a um período de hiperinflação como a gente já viveu antes. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!